muito boa noite. Debate informativo na TV Girassol, segunda-feira, 20 de maio de 2024. No dia 22 de abril de 2021 foi publicada em Diário da República a Lei 10/21, lei que altera a Lei número 10/18 de 26 de junho, Lei do Investimento Privado. As alterações ao documento resultaram da necessidade de melhorar as condições de competitividade na atração do investimento no país. Na edição de hoje, vamos olhar para o ambiente de negócios em Angola, estratégias para a atração de investimento estrangeiro para o nosso país, a análise da lei de investimento estrangeiro e muito mais. Você é nosso convidado. Temos também em estúdio convidados que nos vão ajudar a compreender o atual momento da nossa economia, o nosso ambiente de negócios e, claramente, olharmos deste para o tema central, que é a atração de investimento privado estrangeiro para Angola. Passo a cumprimentar os nossos convidados. Tenho à minha direita Bruno Batista, que é chefe do Departamento de Promoção e Captação de Investimento da IPEX. Ilustre Bruno, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite e agradecer pelo convite. Obrigado. Cumprimento Mário Bernardo, que é economista, também à minha direita. Boa noite, seja bem-vindo. Vivas, boa noite aos nossos telespectadores. À minha esquerda, Jorge Pinto, que é também da IPEX, chefe do Departamento de Exportações e Negócios Internacionais. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite e obrigado pelo convite. E, igualmente, à esquerda, temos o Dr. Fernandes Joanda, que é economista e também investigador da Universidade Agostinho Neto. Bem-vindo ao debate informativo na TV Girassol. Boa noite aqui aos colegas do painel e, claro, também aos telespectadores, onde quer que estejam. Muito bem. Estão apresentados os nossos convidados e eu começo exatamente à direita. Ilustre Mário Bernardo, qual é, por esta altura, o cenário de Angola quanto ao ambiente de negócios e se tivermos que aqui olhar para o investimento estrangeiro em Angola? Bom, penso que Angola tem muitos desafios, não é? Portanto, nós, 2024, temos observado uma crise cambial crítica. Portanto, temos hoje níveis inflacionários muito aquém daquilo que foi efetivamente perspectivado. Portanto, pensamos que o Executivo encontra aqui um grande desafio no sentido de mudar o quadro, porque hoje, se verificarmos o orçamento para 2024, nós temos um peso da dívida em torno de 60%. E temos o setor de petróleos, no fundo, que é a grande matriz, né? Portanto, com níveis de desinvestimento nos últimos 5, 6 anos, portanto, um pouco em relação às próprias dinâmicas do próprio setor, né? Portanto, por um lado, a questão geopolítica e, por outro, porque ao longo desses anos o país não teve uma estratégia, portanto, nos últimos 10, 15 anos, né? Portanto, não teve uma estratégia de acordar o setor, tanto no sentido de alavancar ou mobilizar o investimento direto estrangeiro. Portanto, se olharmos nessa perspectiva para a nossa balança de exportação, podemos observar que o petróleo ainda é o nosso gigante. Portanto, e se olharmos para os números que apresenta, vai continuar a ser por muito mais anos? Eu penso que nós percebemos rapidamente que nós precisamos mudar o paradigma, né? Portanto, Angola tem potencialidades enormes, algum trabalho precisa ser continuado, portanto deve existir uma maior articulação entre os setores para que de facto conseguimos ter para os próximos tempos crescimento econômico sustentável, né? Portanto, temos aqui grande parte dos recursos que precisamos. O que precisamos é mais ação, maior acutilância para que de facto seja alterado esse cenário atual. Portanto, o investimento direto estrangeiro, para aquilo que os números dizem, tem estado a decair muito. Portanto, temos a fase do Covid e o pós-Covid, tanto que os números fora do setor do óleo e gás levam-nos a cerca de 40%, 45%, não é? Portanto, da grande descida do investimento, se compararmos 2012, 2013, que foram anos áureos da nossa economia. Portanto, temos muitos desafios, temos muito trabalho, precisamos mudar efetivamente o ambiente de negócio e aqui devemos chamar a atenção a todos os players para a sua participação. Luís Bruno Batista, enquanto representante da IPEX e, aliás, faz parte do seu departamento de trabalho, qual é o cenário que nos pode apresentar deste
desinvestimento estrangeiro que temos estado a assistir, de acordo com palavras do ilustre Mário? Bom, aqui dizer que a IPEX, vou se calhar começar aqui com os dados estatísticos do último ano. Nós, no ano de 2023, registramos um total de 149 intenções de investimento, na qual podemos aqui falar também do montante de investimento, que varia em torno de cerca de 3 mil milhões de dólares, né? E estas intenções foram maioritariamente canalizadas ou serão canalizadas para a província de Luanda. Por que a província de Luanda? A província de Luanda porque apresenta o maior mercado e também apresenta melhores infraestruturas do ponto de vista de estradas, do ponto de vista de acesso à energia, do ponto de vista de acesso à água e outras infraestruturas também de apoio à implementação destas intenções de investimento. Aqui dizer também que nos últimos anos, no âmbito das reformas para a melhoria do ambiente de negócios, o Executivo tem vindo a implementar algumas reformas, no qual o investimento privado também tem feito parte destas reformas. Por exemplo, a nível da lei do investimento privado, hoje em dia já não há necessidade de um investidor estrangeiro estabelecer parcerias com o nacional para investir em Angola. Já não há um montante mínimo também para investir em Angola. Introduziu-se também um novo regime de investimento, que é o regime contratual, que dá possibilidade dos investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, negociar com o Estado angolano, neste caso com a IPEX, os benefícios e incentivos fiscais que poderão então ser atribuídos ao investimento privado. Também falava em mais de 100 intenções de negócios que surgiram no ano passado. Estava a olhar claramente para números de 2023. Quantas dessas intenções são hoje uma realidade? Bom, em termos de intenções já implementadas, temos 17. Aqui dar nota o porquê do número reduzido. Primeiramente, a maior parte das intenções são no setor industrial e devemos ter em conta que projetos no setor industrial levam cerca de 1 a 2 anos para serem efetivamente implementados. Estamos aqui a falar de projetos que têm a necessidade, primeiramente, de ter as terras preparadas, fazer a encomenda de máquinas e equipamentos. Então, isto é um processo que leva algum tempo, por isso, então, é que temos este baixo nível de intenções implementadas de 2023 a 2024. Dr. Fernandes Wanda, vamos também introduzi-lo nesta conversa. Olhar para os números que a IPEX acaba de apresentar, qual é o seu posicionamento enquanto economista? Por onde caminhamos? Este é o caminho, no caso, que devemos seguir ou temos de melhorar? Eu vou me posicionar mais enquanto investigador de ciências económicas. Dizer o seguinte, que o que a IPEX tem estado a divulgar e nós temos estado a consultar regularmente o website da IPEX são intenções, mas se quisermos saber o que aconteceu de facto, então temos que olhar os relatórios do BNA. O BNA publica regularmente o relatório sobre investimento privado, investimento estrangeiro, digamos assim, em Angola. E os dados são claros, que a Angola, nos últimos 3 anos, em termos de entradas de investimento diretos estrangeiros fora do setor petrolífero, foi muito abaixo dos 300 milhões de dólares. Então, estes 3 mil milhões, que representa 149 intenções que a IPEX muitas vezes reporta, são apenas intenções, e não passa disso, intenções. Agora, só depois de serem materializadas, quer dizer, quando o dinheiro realmente entrar, aí sim podemos dizer, ok, isto uma coisa está materializada. E os dados do BNA nos mostram que das intenções para a materialização temos um longo caminho a percorrer e não tem sido muito fácil. Temos estado, nos últimos 3 anos, o investimento direto estrangeiro, como eu disse, está abaixo dos 300 milhões, fora do setor petrolífero. No setor petrolífero, como disse bem aqui o meu colega de painel, registra-se um desinvestimento. Então, nós estamos numa situação muito difícil, numa altura em que o país precisa de, de investimento privado, tanto nacional como estrangeiro,
quer dizer, para podermos sair da situação que nos encontramos. Então, esta situação que nós estamos, essa é a realidade dos números. E dos estudos que faz, porque é que estamos neste cenário? O que é que impede a alteração deste cenário? São várias as razões. E se eu começasse a listar aqui, ia acabar já o programa só comigo. Okay? Menos algumas. Vamos começar com algumas aqui. Por exemplo, repara, falou aqui no início, como introdução, falou da alteração que ocorreu à lei, e disse bem aqui o meu colega de painel. Por exemplo, os investidores estrangeiros não precisam do parceiro angolano para... Isto é uma coisa que havia na lei para alguns setores. Quer dizer que eu, pessoalmente, nas análises que andei a fazer, nos estudos que andei a fazer, eu diria que eu não seria tão contra essa exigência que havia. Mas o que aconteceu, são os factos reais, a aplicação desta lei na altura foi distorcida e foi abusada. Okay? As pessoas, quer dizer, o parceiro angolano não agregava valor ao investimento que o investidor estrangeiro que desejava fazer no país, então isso criou outro tipo de situação, por isso que acabou-se com essa exigência. Mas, é claro, agora reduziu-se a possibilidade de angolanizar o investimento, porque uma das vantagens que tinha nesta lei, digamos, de uma maneira formal, em termos de lei, porque eu disse o que aconteceu foi a distorção na aplicação da lei depois. Mas formalmente a visão da lei, em meu entender, era para nacionalizar parte do investimento, porque acho que para alguns setores eram 35%, significa dizer, se o investidor estrangeiro mais tarde decidisse abandonar o país, né, desinvestir, pelo menos o sócio angolano poderia então assumir, digamos assim, a continuidade do negócio e garantir os postos de trabalho por aí fora. Mas não foi o que aconteceu, foi como eu disse, a aplicação foi distorcida, então houve abuso, então o Executivo achou por bem acabar com essa exigência. Está tomada a medida, agora temos que realmente assumir. Mas o grande problema nesta lei, repara, os grandes incentivos na lei de investimento privado em Angola são dados para quem investe no interior. Mas disse aqui meu colega de painel, o grosso destes 3 milhões continua a ser em Luanda. Por quê? Por causa eu digo sempre nas minhas análises, o termo que eu uso é ausência de infraestruturas produtivas. A questão que eu coloco é o seguinte, ok, vamos para o estrangeiro, no âmbito da tal diplomacia econômica. Vamos também olhar encorajamos a virem para Angola. Depois eu pergunto, mas estes vão se instalar aonde? Quando você convida alguém para vir para a sua casa, você tem que ter condições, não é? Onde é que eles vão se instalar? Tirando a ZE, que, em meu entender, atualmente é o que de melhor temos, nós não temos parques industriais para acomodar esse tipo de investimentos. Falo aqui do Polo Industrial de Viana, podia falar de Catumela ou Fútila, são os 3 primeiros. Nós não temos isso aqui. Muito bem, vamos também passar a palavra ao Jorge Pinto para a sua primeira intervenção neste debate. Jorge, que trabalhos é que a IPEX tem estado a fazer no sentido de levar a mensagem de que Angola está aberta ao investimento estrangeiro? Ok, muito obrigado. Pronto, nós, a IPEX, temos trabalhado num árduo programa de divulgação da marca Angola. Nós temos estado a participar e a realizar missões empresariais, missões comerciais, temos estado a participar em fóruns, feiras, temos estado a participar em webinars nacionais e internacionais, justamente para divulgar aquilo que de melhor há no nosso país, né? E também importa aqui dizer que hoje a IPEX tem no seu ploro, né, a dinamização da janela única de investimento, né? Por via desta, né, nós conseguimos atrair investimento de todo o globo, né? De formas a que o investidor tem todas as facilidades possíveis no sentido de fazer o registro do seu projeto em qualquer parte do mundo, por via da nossa plataforma, né? E também a IPEX aqui representa, por via da janela única, os vários serviços dos entes públicos, né, que lideram no processo de implementação da proposta de investimento. Por exemplo, hoje já não é o investidor já não tem a dificuldade de tratar uma licença, porque por via da IPEX
ele já consegue tratar uma licença. Mas a questão que nós queremos aqui abordar são os números reais, ou a prática. Todas essas reformas que foram feitas, falava da janela única, falávamos também aqui da lei. Em termos práticos, se fizermos uma comparação nos últimos 3, 4 anos, ou pelo menos de 2021 até agora 2024, o que é que de prático o país ganhou com estas reformas? Em termos de números. Exatamente. Nós vimos, e o meu colega disse bem, que nós temos substancialmente melhorado em termos de intenções de investimento. Nós temos nos dado a conhecer ao mundo. Angola hoje é um país conhecido pela diplomacia econômica, né? Não só na vertente de captação de investimento, mas também na vertente de promoção das exportações. Então, é um conjunto de instrumentos que nós temos estado a colocar à disposição do investidor nacional e internacional para que, de facto, o investimento privado aconteça. Mário Bernardo, só intenções bastam? Temos uma lei que realmente favorece a atração de investimento estrangeiro? Eu costumo dizer que nós temos que passar à fase dos diagnósticos, não é? Portanto, e é fundamental porque nós temos um país que temos uma taxa de crescimento da população bastante alta, não é? Portanto, nós hoje temos a taxa de crescimento acima da taxa de crescimento econômico. Isso é um grande desafio. O ambiente legal ou as reformas que foram feitas na legislação ainda encerram um conjunto de desafios, não é? Portanto, por isso é que hoje, do ponto de vista de resultados, não somos eficientes, apesar de reconhecermos que de 2017 até hoje temos estado a observar uma grande marcha, uma grande vontade, uma grande diplomacia econômica, até liderado pelo mais alto mandatário da nação. Mas aqui há um elemento que é necessário observar, né? A atração de investimento é sempre numa perspectiva de médio e longo prazo. Por um lado, se olharmos, por exemplo, internamente, a PIEX não pode ser um ente sozinho. Portanto, a PIEX não vai trazer ninguém para o país, né? E o resultado todos estamos a observar. Apesar das várias iniciativas da PIEX, apesar dos esforços desenvolvidos, os resultados não são positivos, portanto, e são claros, né? O que é que precisamos fazer? E perguntou o Dr. Wanga quais são os elementos. Portanto, nós temos aqui um conjunto de pontos fortes. Portanto, geograficamente, Angola está numa posição positiva, vantajosa, boa, possível atrair o investidor estrangeiro. Angola tem recursos, é verdade, mas temos estabilidade política, mas temos também um conjunto de desafios que todo mundo avalia. Portanto, quando olhamos para o exemplo da casa que disse o Dr. Wanga, é exatamente para a questão do investimento. O investidor precisa de segurança, né? Portanto, o investidor precisa efetivamente de ter aqui uma estabilidade cambial. Portanto, o investidor vem quando não há inflação, o investidor vem quando o capital humano é qualificado, o investidor vem quando existe mobilidade, não é? Portanto, existe efetivamente infraestrutura. Portanto, o que é que queremos dizer com isso? Temos que olhar primeiro para o mercado interno. Mas não foi feito este trabalho de casa? Penso que não, não é? Penso que não. Bruno, se quiser rebater também, pois, penso que não. Veja, a PIEX de 2017 até hoje teve mais ou menos 3 conselhos de administração. Portanto, essa volatilidade do conselho de administração resulta porque o mais alto titular do Poder Executivo percebeu que não há resultados palpáveis. Portanto, podíamos ter um quadro melhor. E isso refletido no dia a dia. Portanto, não há empregos gerados. Se olharmos para o PROPIV, que era uma das grandes bandeiras para a atração de investimento direto estrangeiro, globalmente o PROPIV é liderado ainda pelos nacionais. Portanto, precisamos ter mercado, não é? Mercado interno forte e que seja atrativo. Precisamos olhar na região, não é? Portanto, nós não temos tirado partido efetivamente da região SADC, que é um mercado forte, e dessa forma irmos começando para irmos se introduzir para mercados mais competitivos. Porque a cooperação internacional a nível econômico, se olharmos um pouco para o estudo comparado dos outros países, começou efetivamente de dentro para fora. Portanto, em Angola, internamente,
ainda tem muitos desafios em termos estruturais. Não é? Em termos estruturais. Hoje estamos a viver uma crise cambial que, de certa forma, tendo em conta a matriz econômica que temos, é um país extremamente importador, que remete-nos a um conjunto de desafios em função da taxa de crescimento ou da perspectiva dos vários dados que foram sendo apontados pelo próprio Executivo, se vamos conseguir alcançar ou não. Por outra, nós temos uma perspectiva de chegar a 2050 com uma população em torno de 63 milhões, 74, e o censo já vai nos responder isso de forma muito precisa. Precisamos para a economia dinheiro fresco. Não é? Precisamos olhar não só para o petróleo, mas para as outras commodities, que é fundamental diversificar as exportações. E isso tem sido adiado. Em termos positivos, ainda estamos adiados. Jorge e Bruno, a IPEX realmente tem estado a trabalhar sozinha neste processo de convidar os investidores para que venham para Angola? O Mário reconhecia que não é possível só a IPEX fazer este trabalho. E por outra também, que trabalhos é que vocês têm estado a fazer no sentido de convencer? Porque falámos aqui só em 2023, por exemplo, mais de 100 intenções. O que é que estes empresários, estes investidores falaram para vocês em termos de dificuldades que encontraram no nosso mercado? Bom, é bem verdade que a IPEX não trabalha sozinha, né? É quase impossível trabalharmos sozinho. Nós fazemos parte de um ecossistema, né? Que envolve nós, a IPEX, e os departamentos ministeriais. E, portanto, quando somos contactados por algum investidor que precisa de obter algumas informações sobre algum setor específico, nós então trabalhamos junto do setor para poder então apoiar na prestação de algumas informações específicas que eventualmente possam não ser do domínio da IPEX. Portanto, nós trabalhamos sim num ecossistema e com os demais departamentos ministeriais. Jorge, quer também acrescentar nesta questão relacionada ao trabalho que deve ser feito, e eu insisto, que preocupações é que os investidores apresentam quanto ao mercado angolano? Quando vão ter com a IPEX, que preocupações é que eles apresentam? Repara, no modelo que hoje a IPEX está desenhada, né? Nós, a IPEX, fizemos uma espécie de advocacia dos investidores juntos aos entes públicos, né? De formas a imprimir aqui maior dinâmica naquilo que são os tratamentos documentais e daquilo que é a inquietação dos investidores e também dos exportadores, né? Dali que nós não trabalhamos de forma nenhuma, de forma isolada, né? Nós temos um alinhamento estratégico com os demais departamentos ministeriais e sempre que nos colocadas situações de constrangimentos, tanto no processo de investimento, tanto no processo de exportações, nós interagimos diretamente com o ente público devido para que possamos, então, resolver aquilo que é a preocupação do investidor. Fernandes, sim, Mário. Eu queria partir de uma dado que é importante, né? Só para a gente fazer um contexto. Portanto, hoje olhamos para a geografia mundial, principalmente quando falamos de investimento. Portanto, os grandes gigantes hoje, tanto a Índia, a China, são dois grandes exemplos, né? Portanto, eles vêm trabalhando nisso há mais de 40 anos, né? Portanto, mas trabalhar de forma muito séria, muito focada, não é? No sentido de hoje viverem exatamente desse processo que eles foram se dedicando. Um dado simples. O custo da mão de obra, ora, nos Estados Unidos da América e na Europa, está em torno de 7,5 a 8 dólares. Portanto, na Índia e na China está em torno de 1,5 a 2 dólares. Portanto, uma mão de obra altamente qualificada e tem o custo da matéria-prima relativamente mais baixo. Os gigantes, as grandes corporações, a nível daqueles países mais industrializados, sentem-se atraídos aí para essas geografias colocarem lá as suas corporações. Na África subsaariana, o custo da mão de obra
dos mais baratos, portanto, está abaixo de 1. Mas ninguém vem para aqui, nós, portanto, para Angola, porque, por exemplo, nós não temos a mão de obra tão qualificada como está nessas regiões. Isso é um empecilho para a atração do investimento direto estrangeiro. Isso tem que ser mudado com melhores escolas, tanto a nível da própria estrutura, desde o base, o médio e o superior. Nós não temos universidades angolanas no ranking africano, portanto, temos que melhorar o ensino, temos que ter qualidade no ensino, porque é de facto um empecilho. O país vai fazer 50 anos e esses problemas que nós dissemos que são estruturais, e hoje estamos a falar de uma população que relativamente jovens, né? Portanto, mais de metade são senhoras, têm de facto aqui dificuldade de se empregar. Por exemplo, nós hoje, Angola é um mercado que atrai muitos estrangeiros. Há mais de 30 mil brasileiros a virem em Angola nesse momento, e cada vez mais, porque conseguem emprego com bons ordenados, por serem mão de obra, entre aspas, mais qualificada do que a que existe efetivamente aqui, do que a juventude, e conseguem a um custo relativamente mais alto. E temos a juventude em Angola a degladiar-se, portanto, a ter grandes dificuldades em se empregar. Nós temos uma taxa de desemprego bastante alta, temos uma taxa de pobreza em torno de 42%, 43%, que leva-nos a uma reflexão profunda de que país nós temos para os próximos 20, 30 anos. Não é? Fernandes Luanda, Maria acaba de identificar aqui uma questão que tem a ver com os recursos humanos. É também este um dos empecilhos do investimento privado em Angola? Sim e não. E o que é que as universidades têm feito? Eu digo-lhe categoricamente sim e não. Okay? Não, porque para mim é um falso problema. O que acontece? Quando se tens uma estratégia, okay, de desenvolvimento sustentável, okay, é preciso dizer isso aqui, desenvolvimento não é apenas desenvolvimento, mas que seja sustentável, é importante que você reconheça que tipo de mão de obra você tem. Qual é a qualificação da tua população? Se tens uma população com um baixo nível de qualificação, não é? Uma mão de obra pouco qualificada, você tem que atrair investimento nos setores chamados intensivos em mão de obra. Dou-lhe exemplo. Indústria de bebidas, nós temos aqui a principal indústria deste país é a indústria de bebidas. Indústria de materiais de construção, indústria e tem depois aqui a última, que teima e não dá aquele o salto da gazela que foi pedido aqui pelo chefe do executivo, a indústria têxtil. Estas 3 indústrias aqui, se você apostar aqui, indústria de bebidas, indústria de materiais de construção, indústria têxtil, absorve essa tua mão de obra pouco qualificada. E através da formação on the job, a formação no local de trabalho... Então falta esta estratégia sustentável. É isto aqui. Mas agora, nós tivemos aconteceu hoje o Conselho Consultivo do Ministério da Indústria, tivemos a felicidade de participar. Mais uma vez, está lá no plano de industrialização, 2023-2027, a aposta em setores intensivos em mão de obra. Está lá mesmo, desta vez espelhado no documento, a aposta no setor de materiais de construção, indústria têxtil, agroindústria. Mas, mais uma vez, é mais um documento. A questão que nos colocamos é, será que vamos ser capazes de materializar? Porque antes dessa proposta aqui de industrialização, 2023-2027, houve 3 outras, ok? 2009, 2013, 2013, 2017 e 2022. E nenhuma delas foi materializada nem sequer a 30%, ok? Então, os planos estão lá, as ideias estão lá. Então, se você tem problema de ter uma mão de obra pouco qualificada, você tem que começar assim. Foi assim que aconteceu com todos os países. A Inglaterra não começou logo com alta tecnologia, satélite, por aí fora, não. No tempo da Revolução Industrial, estamos falando de 1800 e poucos, não havia computador. Então começaram com aquele setor intensivo em mão de obra. A própria China, que há pouco tempo, fez exatamente a mesma coisa. Aqui em África, um país que está a fazer isso muito bem é a Etiópia. Nós tivemos o prazer de visitar a Etiópia, fazer um estudo comparativo entre Angola e a Etiópia. A Etiópia está apostada nisso aqui. A indústria têxtil, a indústria do calçado, está a seguir o espaço. Um outro exemplo, a nível da Ásia, Vietnã está a fazer isso aqui. Bangladesh está a fazer isso aqui. Todos eles estão a apostar numa indústria intensiva em mão de obra, porque eles têm uma população muito vasta e não muito qualificada. É assim que tens que fazer. Este é o caminho que tem que se fazer. Nós não podemos reinventar a roda. Agora, uma vez feito isso aqui, claro, vais criando essa mão de obra industrial, tem emprego, através da formação do job, vão se qualificando e vão melhorando. Claro, aí, voltando agora, você disse sim ou não, ok? As academias têm um papel a jogar, isto é um facto, mas para tal tem que haver investimento.
Okay? Tem que haver investimento e há muito pouco investimento. É só vermos o OGE, vermos o grau de execução na saúde e na educação, no setor social. É muito baixo, é abaixo de 30%, o grau de execução. O orçamento, quando olhamos o orçamento, normalmente vemos os números, não, está maior que a defesa e segurança. Ok, mas quando vemos a execução como tal, está sempre abaixo de 30%. Então, assim não chegamos lá, assim não se faz país, não se qualifica a mão de obra. Mas, como dissemos, aqui também abre-se uma oportunidade para o próprio setor empresarial, né, os próprios empresários, se tiverem ideias, se tiverem projetos concretos, desafiarem as academias para terem um apoio. E assim, por exemplo, eu sou um investidor, quero desenvolver um motor para a geleira, ou para a arca, ou mesmo para a viatura. Desafio as faculdades de engenharia, tem que pôr dinheiro. Então, já que o Estado não põe, então vem do setor privado de investimento. É isso que nós precisamos aqui, porque não se faz universidades de topo sem investimento. Okay? Os países que têm as melhores universidades gastam milhões de dinheiro, bilhões, digamos mesmo assim, a investir. No nosso caso aqui. Deixa-me só aqui, já na sequência do que o doutor disse, a própria lei do investimento privado, hoje por hoje, nos requisitos necessários para o registro de proposta de investimento, um dos documentos exigidos é o plano de formação. O plano de formação, sobretudo para a mão de obra nacional. Né? O que quer dizer que um projeto de origem externa, em que demanda alguma mão de obra qualificada, tem a exigência de passar o know-how para o trabalhador nacional. Então, isso tem sido um ganho na perspectiva que o doutor acabou de dizer, e nós, a IPEX, temos sido muito rigorosos nessa matéria. Nós falávamos aqui da questão que tem a ver com a diplomacia económica e é um trabalho que, se fizermos aqui uma comparação, creio que desde 2017, 2018 tem sido feita com alguma intensidade e fala-se muitas vezes desta diplomacia económica. O Presidente da República também, nos vários fóruns em que tem participado, tem feito este convite. Mas a questão é, Mário Bernardo e também aqui a IPEX, o que é que realmente tem estado a falhar? É o trabalho subsequente? A lei por si só, estas reformas que a lei traz não respondem às necessidades dos investidores estrangeiros e também a questão das nossas representações diplomáticas. Por exemplo, aqui a IPEX, que dados é que vocês recebem das embaixadas de Angola no estrangeiro? Bom, nós trabalhamos sim com as nossas embaixadas, mas, no entanto, o trabalho que se faz após a nossa participação em eventos internacionais é um trabalho de follow-up dos contatos que nós estabelecemos com eventuais empresas ou potenciais investidores. Catalogamos previamente o perfil dos investidores que nós pretendemos estabelecer contato ou atrair. Um dos dados um dos requisitos destes investidores é que tenham experiência em desenvolver negócios com a África, porque é mais fácil nós atrairmos, por exemplo, uma empresa de origem chinesa que já investe, a título de exemplo, na Nigéria, né, do que uma empresa chinesa que nunca investiu em África. Então, portanto, este mais ou menos o perfil de empresas que nós procuramos sempre estabelecer contato para atrair. Né? E pronto, realizamos as reuniões de follow-up para então, dentro do prazo estabelecido entre as partes, podermos então transformar as intenções em projetos concretos. Mas já pedir a palavra. Em linha com o que o meu colega acabou de dizer, só para dizer também que todo esforço tem sido feito por parte do Executivo, aliás, liderados por Sua Excelência Presidente da República, né? Mas importa aqui darmos nota que não é só Angola o único país atrás de captar investimento privado de direito estrangeiro, né? Nós temos estado a assistir uma luta titânia nas arenas internacionais para captar investimento. Nós temos vantagens competitivas e, aliás, o meu colega de painel já disse,
Nós temos uma posição geográfica favorável. Nós temos um microclima favorável, principalmente para a agricultura, dos melhores climas que existem no mundo. Nós temos uma lei de investimento privado bastante atrativa, simplificada, né? Mas nós estamos a concorrer com gigantes, né? Que é preciso ter em conta, né? Apesar de que nós temos aqui esses fatores naturais e... Jorge, se Angola tem esta vantagem que está a citar, mas também reconhece que não é a única à procura desses investimentos, que mecanismos é que tem estado a desenhar ou a aplicar para inverter o quadro? Para fazer com que os investidores não vão para ali e venham para aqui? Não, foi o que o meu colega acabou de dizer, né? Nós fizemos um follow-up depois do... Mas esse processo leva quanto tempo para a prática? Como está? É o seguinte, é importante perceber, e aí que muita gente não entende, que as sementes são lançadas, né? E a colheita depende muito, às vezes, daquilo que vai ser a recepção do próprio investidor. Um exemplo prático, hoje mesmo eu recebi na agência uma empresária agradecer a IPEX por ter participado num evento, né, que nós promovemos o ano passado. Por quê? Porque foi contactado e conseguiu um contrato de venda, né, avaliado em cerca de $50 mil. Né? É uma empresária de pequeno porte, mas foi agradecer a IPEX por esse feito. Então, a semente foi lançada lá atrás, mas ela está a colher um ano após. Como pode colher daqui a 1, 2, 3 anos? Né? Porque o nome da empresa é o nome do país que fica nas plataformas internacionais e num dado momento, quando de facto um determinado investidor ou empresário precisar, vai consultar e vai encontrar Angola, vai encontrar aquilo que nós temos a dar como oportunidades. Ele está a pedir a palavra há algum tempo e se calhar também para rebater esta questão das vantagens que temos, mas que mesmo assim, na prática, o trabalho continua a ser de muitos desafios, como disse. Nós temos um potencial turístico muito grande e observou-se isso no fim de semana e todos nos questionamos, bom, só o setor hoteleiro é um setor mobilizador de mão de obra, né? Portanto, emprega muita gente e gente jovem, né? Portanto, e todos questionamos, mas pô, se temos zonas de conservação, por que só se fala de uma ou duas? Portanto, fala-se muito do Iona e fala-se da Kissama, portanto, nós estamos a falar de 12, 13. Lá está, nós temos um processo extremamente complicado, né? Complexo, quando a PIEX diz lançamos a semente, porque provavelmente nós não temos o cuidado de preparar primeiro o terreno, né? Portanto, para a semente brotar e se quisermos ter frutos, mas já temos que preparar primeiro o terreno e é isso que defendemos. Vejo um dado que é curioso. Nós temos recursos minerais e, sob o ponto de vista de potencialidades, somos um país rico. Não é? Portanto, o mercado do ouro é quase que inexistente. Não é? Portanto, as iniciativas que existem, que se vão fazendo, não passam da prospecção. Não é? O ouro, nesse momento, contribui 0% do PIB. Né? E podemos mudar isso, porque temos lá a potencialidade, é um setor atrativo e temos um mercado regional potente e grande e, por via disso, podemos. Por exemplo, por que é que não criamos um mercado de commodities em Angola? Portanto, temos potencialidade para isso. Não temos um país extenso, temos população jovem, o mercado de commodities, por si só, pode nos permitir alterar o quadro de diversificação econômica por via das exportações. E temos essa potencialidade aqui. Quando existe a cooperação econômica, e aqui o dado importante a reter é positivo, porque é feito pelo mais alto mandatário da nação, que levanta a bandeira, mas temos aqui um outro sinal que precisamos analisar. Portanto, a cooperação econômica é positiva quando temos a chancela do líder, mas precisamos acordar o setor privado nacional para ir neste comboio, porque no fim do dia são eles que fazem negócio. Não é? Porque se levarmos os técnicos da APEX, no fim do dia eles não conseguem passar as intenções, e é isso que estamos a dizer, que deve ser alterado. Não é? Deve ser entendido que
o negócio, a relação entre países, portanto, é sempre numa relação de correspondência win-to-win. Né? O empresário fala com o empresário. E muitas das vezes nos questionamos, né? E foi muito visível agora nos Estados Unidos da América. Jorge, quer rebater o Seja à vontade, vamos. Fomos não, já termino. Fomos nos Estados Unidos e na China, que tem, portanto... Está a falar da China, que é o maior parceiro econômico da Angola. Que tem um setor privado bastante dinâmico nos Estados Unidos, que eu não estou a falar dos empresários do costume, né? Estamos a falar do setor privado, é preciso alargar, o país tem que se abrir. Né? Não podemos, porque os resultados no fim do dia são esses que conhecemos. Se olharmos para essa perspectiva de estamos a atrair, há intenções e as intenções não se materializam por conta daquilo que já soubemos e não se cria emprego, vamos ficar no mesmo. É preciso acordar o setor privado precisa de dinheiro. E esse setor privado deve ir para essa cooperação econômica, para esse comboio, para eles, em conjunto com o setor privado internacional, poder se materializar o negócio. Porque tem uma evolução na lei, de facto, mas ainda há muitos anticorpos dentro do próprio ambiente legal, por exemplo. Né? Por exemplo. E é isso que estamos a dizer, que é isso que tem que ser alterado. É essa a perspectiva que tem que ser... É uma pequena coisinha, era só para informar que a IPEX não sai, de facto, sem empresários, né? Tanto na perspectiva de captação de investimento, tanto na perspectiva de, sobretudo, de promoção das exportações, né? O que nós temos estado a fazer lá fora, né, é unir o empresariado nacional, colocar o empresariado nacional naquilo que é a arena internacional, né? E nós, a IPEX, viemos a reboque para dar o suporte institucional. Né? Por exemplo, quando dissemos... vamos com o empresariado nacional. O investimento de direito estrangeiro não é possível em países que têm concentração empresarial, onde tem monopólios, oligopólio. Portanto, existe tendencialmente uma... Mário Bernardo, os monopólios de que fala são impedimentos para esta atração? São, porque eles concentram e muitas das vezes capturam o governo e ditam regras. Né? Portanto, é isso muitas das vezes que deve ser alterado. O investidor... Mas esta lei não resolve o problema do monopólio? Mas nós hoje temos... O que é que temos de empresas aqui? Não é? Portanto, empresas nos últimos anos em Angola, quais são? Nós temos as mesmas, portanto, Carrinhos, né? Nós temos as mesmas, o Matapalo. E quando falamos do setor privado, estamos a falar da necessidade da própria economia ser aberta. Nós precisamos de ter um setor privado resiliente, pequeno, tendo em conta os vários desafios que a economia tem, mas precisamos ter um setor privado. E isso se faz como? Por via da expansão do crédito. Não podemos ter 3, 4, 5 empresas só. Não é? Portanto, isso não permite que o investidor lá tenha uma fotografia positiva nossa, apesar de evoluirmos do ponto de vista do índice de percepção de corrupção, termos um ambiente legal melhor, mas ele pensa, quando vai levar o capital para isso, ele precisa ser competitivo. Não é? E quando encontra um conglomerado de empresários ou um grupo, ele recua por conta disso. Okay. Sim, Fernando. Sim, só para também contribuir para essa conversa. Estamos a falar de diplomacia económica, depois estamos a falar dos problemas, dos desafios. Então, temos aqui uma série de coisas, então vou tocar um pouquinho de tudo. Um dos grandes desafios para a atração, nós vemos, quando vai-se para fora, para o estrangeiro, né, para esses grandes fóruns, que se realiza, põe-se 200, 300 empresários numa única sala e apresenta-se as potencialidades da Angola, ok? Mas e fica por ali. Okay. Nós também estudamos outras realidades, né? Eu digo sempre, eu venho do Centro de Investigação Social e Econômica da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Nós estudamos sempre numa perspectiva comparada, o que está acontecendo em Angola versus outros países. Outras experiências nos mostram que depois desses fóruns aqui, de pôr 200, 300 pessoas, quer dizer, que são empresários numa única sala e apresentar as potencialidades do país, todas as potencialidades, meus senhores, não é possível atrair investidores para todos os setores. Nós temos que ter, depois do petróleo, 2, 3 setores que vão ser, chamamos, o porta-bandeira, os nossos cartões de visita. Até hoje, tu ouves os governantes e pessoas ligadas ao aparelho do Estado a falarem sobre investimento estrangeiro, quando estão a falar do potencial da Angola, fazem uma lista enorme de todos os potenciais que o país tem. Meus senhores, não é possível atrair investidores para tudo. Temos que definir 2, 3 setores
que depois vão servir de carro-chefe, digamos assim, e provocar a atração para os demais setores. Desenvolvemos estes 2, 3, depois tudo o resto vem por efeito, chamamos de efeito de arrasto. Por exemplo, uma das questões que os empresários também se colocam, não só a nível nacional, como também o estrangeiro, porque o investimento estrangeiro, está a dizer, o investimento estrangeiro é bom, mas também não é bom, é uma dívida. O investidor estrangeiro, quando vem para aqui, ele tem depois que repatriar o seu dinheiro. Então, a estabilidade que nós hoje verificamos a nível do Kwanza é nefasta para o investimento privado estrangeiro. Então, o investidor faz um projeto de plano, okay, com Kwanza X dólar, saber, não, com essa taxa estrangeira, porque sabe, vai ter que repatriar. Vou poder ter o preço Y, chega aqui, as coisas em pouco tempo desabam. Okay? A instabilidade geral de preços, não é possível atrair investidores estrangeiros nessas condições. Quer dizer, já temos dificuldade de infraestruturas. Okay? Água e luz, estradas, saneamento básico, são quase inexistentes. Okay? Depois acrescenta-se isso aqui, a estabilidade da moeda, é terrível para a captação e atração de investimento, como disse aqui bem meu colega, porque outros países também estão a concorrer. Já dei um outro exemplo aqui. Se tu olhas para o índice de infraestrutura, em África, existe um índice que mede a qualidade das infraestruturas de todos os países africanos. Nós fizemos uma comparação da Angola, tentamos olhar para os vizinhos, porque são os nossos competidores de direita, Namíbia, Zâmbia, a RDC. Angola, quer dizer, de 2015 a 2020, segundo o BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, foi um dos países africanos que mais investiu nas infraestruturas, 6% do PIB. A média africana, neste período, sabes quanto é que foi? Esta média africana, estamos em 2009, 2015. 2009, não 2015, 2020, mas 2009, 2015. Foi o país que mais investiu. A média africana era 2%. Angola investiu 6% do PIB. Quer dizer, os investimentos foram feitos, mas o que é que não aconteceu? Hoje, já falando com especialistas, ouvindo os especialistas, não vai devido à manutenção do investimento feito. Que já houve investimento no passado, mas hoje está desperdiçado, porque não houve a manutenção dessas infraestruturas e estão todas destruídas. Temos que voltar a investir de novo. Então, não basta apenas investir, temos também que garantir a sua manutenção das estradas, de tudo o resto, ok? No que toca à diplomacia, há dois aspectos aqui. Tipo, que Angola tem capacidade de produção. Cimento. A capacidade instalada hoje em Angola é de 8 milhões de toneladas a ano. Mas por que o preço continua a subir? A teoria econômica diz, né? Quando o preço está a subir, o mercado reage. Quer dizer, os produtores deviam aumentar a produção. Mas eles não estão a aumentar para tirar o máximo de proveito. Nem tem interesse. É isto aqui, dos tais monopólios. É importante aproveitarmos essa capacidade instalada, porque o consumo baixou muito, as obras baixaram, então estamos a 2 milhões de toneladas a ano de consumo, capacidade instalada 8 milhões, temos um diferencial de 6 milhões. Isso deve ser exportado, mas agora, para ser exportado tem que ser de forma competitiva. Essas empresas aqui, essas fábricas têm que ter acesso a água e luz a um custo quer dizer, regular, não usarem geradores, para poderem produzir a um custo competitivo. Aí entra as embaixadas. Cabe às embaixadas, nas representações diplomáticas, onde quer que esteja, normalmente em África, identificarem, se estou num país que importa cimento, eu tenho que saber de onde é que está a vir esse cimento, para também fazer o tal lobbying para o nosso cimento também chegar lá. Uma outra forma que devemos fazer, a Angola, como país, dá muita ajuda econômica a vários países africanos, República Centro-Africana, São Tomé. Quando nós pedimos ajuda aos vários países da Europa, América, até China, eles condicionam. A China faz isso, qual é a condição? Tem que trazer as empresas chinesas para aqui e uma parte do material é daqui. Os americanos fazem isso, os europeus também fazem isso aqui. A Angola também tem que fazer isso. Não tem feito? Não tem feito isso aqui. Ok, sim. Tem que condicionar. Deixa eu dizer um exemplo. No setor da construção, nós temos aqui empresas nacionais com capacidade. Aquela empresa que construiu aquele viaduto Camama Quilamba, não vou dizer aqui o nome para não fazer publicidade, tem essa capacidade tecnológica para fazer isso aqui. Esta empresa tem que ser encorajada a exportar serviços de construção. Nós podemos exportar serviços de telecomunicações. Tínhamos aqui uma grande empresa de telecomunicações, agora está como está. Então, ficamos por aqui. Muito bem, já vamos dar sequência a esta conversa. Estamos a olhar para a atração de investimentos privados estrangeiros para Angola. Nesta edição do debate informativo aqui na TV Girassol, vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco para a segunda e última parte deste debate.
Ora bem, votos de boa noite. Estamos de regresso para a segunda e última parte deste debate, à segunda-feira, aqui na TV Girassol. Estamos hoje a olhar para a atração de investimento estrangeiro privado para Angola e já aqui falamos da legislação aprovada em 2021 e que hoje apresenta mais vantagens aos investidores, ou pelo menos aqueles que pretendem investir em Angola. Também olhamos para os desafios que o país ainda tem no sentido de atrair cada vez mais investimento privado para Angola. Vamos passar agora aqui a ouvir a IPEX e insistir na questão que tem a ver com a diplomacia económica. Nós falávamos na primeira parte do trabalho que as representações diplomáticas devem fazer. Que dados, que números é que temos, por exemplo, nos últimos 4, 5 anos, que números temos em termos de investimentos feitos por conta do trabalho que as representações diplomáticas têm feito, que complementado com o da IPEX, deram resultados satisfatórios? Bruno. Bom, as representações diplomáticas estão no exterior para também servir de apoio àquilo que é o trabalho da IPEX, porque nem sempre nós conseguimos estar em todos os eventos ou estar sempre em reuniões com potenciais investidores no estrangeiro e, portanto, usamos as missões diplomáticas para então fazer aquilo que é o papel da IPEX e, através delas, então, prestar apoio aos investidores naquilo que é como investir em Angola, naquilo que são os procedimentos legais sobre o investimento privado. Portanto, é este o papel que nós temos vindo a trabalhar com as nossas missões diplomáticas. Jorge Pinto, antes do intervalo, o Fernandes falava dos setores, da necessidade de selecionarmos setores prioritários. Quais são aqueles que a IPEX desenhou e que hoje tem feito este trabalho diplomático no sentido de convidar os investidores para virem a Angola? Pronto, nós, à luz daquilo que é o programa do Executivo, né, os setores prioritários que a IPEX elegeu como sendo aqueles que de facto iriam alavancar aqui o investimento privado, estamos a falar da agricultura, estamos a falar da saúde, estamos a falar da construção, estamos a falar das telecomunicações, estamos a falar do setor têxtil. Tá? Então, há um conjunto de setores que constitui aquilo que é a indústria primária, que de facto a lei do investimento elege para que seja o âncora dos outros setores e com isso termos uma atração a um setor de investimento privado robusto. Mário Bernardo, os desafios estão identificados. Que mecanismos devem ser agora aplicados para que esta necessidade, estas intenções que Angola tem estado a receber sejam nos próximos anos uma realidade e desta forma também estaremos aqui a olhar para, por exemplo, o aumento da empregabilidade, que é hoje um dos grandes desafios também do país? Aumento da empregabilidade, redução da pobreza, crescimento econômico sustentável, né? Portanto, se olharmos para a matriz principal do programa de governo, melhoria de vida das populações. Portanto, isso pode ser feito mudando o paradigma, desconstruindo um pouco as várias variáveis que ainda insistem e permanecem dentro do nosso tecido. Portanto, nós temos uma máquina da administração pública que precisa ser reformada de forma urgente e para permitir que exista maior articulação, maior harmonia entre os setores, né? Portanto, às vezes dá a impressão que um ministério tem uma ação diferente do outro, né? E isso muitas das vezes contribui para que de forma efetiva não se crie um melhor ambiente de negócio. Aqui um exemplo muito simples. Nós estamos a viver um conjunto de reformas que têm sido empreendidas. Temos o Simplifica, mas a materialização de um investimento direto estrangeiro tem um tempo médio de 2 a 3 anos, mais ou menos. É muito tempo, independentemente do setor. Isso é muito tempo e isso precisa ser melhorado.
Fala da burocracia registrada neste processo. Exatamente. Nós temos ainda uma carga fiscal excessiva, né? Portanto, e às vezes, lá está, né, em contramão. Portanto, a nossa política fiscal, penso que precisa ser melhor compreendida. Portanto, devemos ter aqui estímulos. E quando olhamos para estímulos, temos que olhar para o seguinte. As micro, pequenas e médias empresas é a matriz da nossa economia. Deve existir uma justiça fiscal que garanta a manutenção. Estamos a perder muitas empresas. Essas empresas desse setor têm estado a morrer quase que diariamente, não é? A carga fiscal é excessiva. Nós vimos a ser aprovada agora uma pauta aduaneira que visa olhar para a produção nacional para ser protegida, mas a nossa produção nacional ainda é exígua, né? Portanto, por um lado e por outro, ainda dificulta a entrada de investimento estrangeiro. Portanto, devemos olhar para essa matriz, é importante olharmos para essa natureza, porque pagar 30%, 25%, 20% é excessivo, tendo em conta aquilo que é a grande matriz daqui da região, por exemplo, a região SADC. E nós, a iniciativa da própria região de livre comércio, devemos explorar bem essas iniciativas, potenciando as empresas angolanas no sentido de olharem para mercados como a África Sul, a Namíbia, o próprio Botsuana como sendo matrizes. Por exemplo, nós em Angola ouvimos muito recentemente a ser dito que foi investido a nível do setor de energia e águas um valor de cerca de 4,1 mil milhões, né? Portanto, e todos ouvimos que as empresas do setor de energia têm problemas financeiros. A grande questão é, bom, por que é que nós não privatizamos olhando para os países da região e poder comercializar a energia? Portanto, é um bom negócio, porque houve de facto investimento em infraestrutura, a energia existe e estamos a falar só no Kwanza cerca de 6 centrais hidroelétricas. Por que é que não passamos a exportar isso, né? Portanto, e esse paradigma que precisamos desconstruir já. Se olharmos, por exemplo, para o próprio mercado de commodities, portanto, está em voga hoje a economia verde. A economia verde traz recursos, há muita disponibilidade de recursos, são mais de 150 mil milhões que as várias instituições internacionais, multilaterais, bilaterais, inclusive as grandes fundações filantrópicas, têm para os países que têm muitas vulnerabilidades, olhando efetivamente para a equação. Quem mais polui, mais paga, quem menos polui, mais ganha. E nós temos aqui um ativo que podemos explorar e ser objeto de atração de investimento direto estrangeiro de primeira linha, que é o capital natural. Olhar para as soluções da natureza como sendo uma oportunidade para o país, alavancar a economia, gerar efeito multiplicador e trazer para o país divisa. E não custa caro para o país. Isso alguns países têm estado a fazer e bem. Se olharmos um pouco para a nossa estrutura de dívida e olharmos para a China como sendo daqueles países que mais emite, olhamos para a Índia como aqueles países que mais emitem e olhamos para a necessidade de cooperar em sede do que disse o Dr. Wanga, definir setores específicos, temos aí uma porta de entrada para a atração de capital. Portanto, são soluções, são ideias que já existem, já estão outras regiões a implementar, o Ruanda, o Uganda, o Gabão. Portanto, o próprio Cabo Verde, que tem estado a explorar e tem estado a ter uma estratégia de soluções baseadas na natureza bastante acutilante para mudar o paradigma, não é? O próprio turismo sustentável, não é? Que nós temos o capital natural aí, que precisa ser aproveitado, está aí e nós podemos efetivamente aqui alavancar, olhando para a necessidade de melhorar o nosso capital humano. É preciso que os mais novos consigam ou saiam do primeiro ciclo já a falar inglês, não é? Portanto, isso é possível. Fazer um comentário. Sim. Apenas dois comentários aqui ao que o meu colega do painel referiu. Primeiramente, relativamente à burocracia. Ou não? Pronto, hoje em dia, o modelo operacional da IPEX faz com que os investidores já não sintam tanto esta burocracia, porque nós funcionamos no modelo janela única de investimento, na qual o investidor, por via da IPEX, pode ter acesso a vários serviços da administração pública, sejam eles a obtenção de vistos, obtenção de licenças,
a obtenção de qualquer autorização que ele for precisar para implementar o projeto. Então, não há necessidade do investidor estabelecer contato direto com as instituições públicas, bastando apenas estabelecer contato com a IPEX. Aqui o objetivo é fazer com que, primeiramente, o investidor não sinta esta burocracia do Estado e, segundo, que foque apenas na implementação efetiva do projeto. Falou também aqui acerca da carga fiscal. Também, a nível de investimento privado, está previsto um quadro de incentivos fiscais aos projetos. Os benefícios fiscais variam dependendo da atividade do projeto, como também da localização em que o projeto será implementado. Também a lei prevê incentivos para os projetos que têm a necessidade de importar máquinas e equipamentos. Para estes projetos, então, há aqui uma isenção aduaneira, ou seja, não pagam direitos aduaneiros para as máquinas que serão necessárias para a implementação do projeto. Nesta questão dos incentivos fiscais, e na primeira parte falávamos que eles até os incentivos fiscais, ou a lei prevê incentivos fiscais para projetos que são implementados fora de Luanda. Ainda assim, a maior parte dos projetos, das intenções que a IPEX recebe, são para Luanda. O que é que tem estado a acontecer? Bom, aqui apresentamos a questão do mercado, né? Luanda hoje é o maior mercado, né? Apresenta as melhores infraestruturas comparativamente com as outras províncias. Então, estes são os motivos, o porquê das intenções ainda serem canalizadas quase todas para a província de Luanda. Fernandes, Wanda, não há aqui necessidade de rapidamente avançar para a criação de condições para as outras províncias, já que estas até oferecem melhores incentivos fiscais? Sim, existem aqui duas situações. Por exemplo, como dizíamos antes do intervalo, que o investimento direto estrangeiro é como se fosse uma dívida. O investidor depois precisa de repatriar os seus dividendos para o seu país. E num contexto de crise, onde o acesso aos cambiais é difícil, ele não vai investir porque ele sabe que depois vai ter dificuldade de repatriar os seus dividendos. Okay? Este aqui é um facto. Agora, sim, os incentivos, sim senhores, e são maiores para o interior, mas eles não estão aí, não vão para o interior. Tanto o investidor nacional é difícil, alguns vão, mas o estrangeiro dificilmente vai. Por quê? Porque se ele for para o interior da Angola, tem dificuldade de estrada para escoar depois o que produz. Então criou-se esses incentivos. Por que é que foram criados esses incentivos? Aí vem a tal desarticulação. Lembra-se que eu disse que de 2009 a 15, Angola foi o país que mais investiu em infraestruturas. Naquela altura, tínhamos algumas infraestruturas e as pessoas viajavam pelo país. Eu faço sempre trabalho de campo. Trabalho de campo envolve sair de Luanda. Era fácil viajar pelo país. Mas hoje, o trajeto que se fazia em 1 hora, 2 horas, hoje leva-se quase um dia todo. Porque não houve a devida manutenção dessas infraestruturas. Este é que é o grande problema. Hoje, os grandes empecilhos para Angola são dois. É estabilidade macroeconômica, que tem a ver com a estabilidade da moeda, e depois a falta de infraestruturas. Como eu disse, no índice de infraestrutura da África, comparando Angola com os países vizinhos, RDC, Zâmbia e Namíbia, as infraestruturas de Angola se superavam da RDC. Da Zâmbia perdemos de longe, Namíbia também de longe. Então, um investidor estrangeiro que quer fazer negócio nesta região, ele vai investir na Namíbia para depois tentar exportar para Angola, no âmbito da zona de comércio livre da SADC e também no continental. Ou vai para a Zâmbia para depois exportar para Angola. Aí é que está a realidade. Porque, como disse bem aqui o meu colega de painel, Angola não está sozinha, está a concorrer com os demais países. Nós precisamos corrigir isso aqui. Agora, prestamos atenção, não é possível, nessas condições, na situação atual, não é possível melhorarmos as infraestruturas de Cabinda ao Cunene, do Lubito ao Luau, de uma só vez. Simultaneamente, não é possível. Então, qual é a estratégia? Nós estudamos isso aqui e vimos o que é que os outros países fizeram. É a criação de polos, chamam o que quiseres, polos ou parques industriais para a indústria, perímetros irrigados para a agricultura. É isso que tem que acontecer. Nós temos aqui, eu disse isso no início, os 3 primeiros estão como estão. Viana não está infraestruturada. Quando chove é impossível entrar para Viana. Mas as principais fábricas deste país estão em Viana, no polo industrial de Viana. Do outro lado da estrada, da Via Expressa, temos a ZE. As condições são bem melhores, mas não temos pouca produção.
Então, nós temos que saber este facto e corrigir isso imediatamente para poder tornar o país atrativo. Okay? Esta que é a nossa realidade, a falta de infraestrutura, okay, para atrairmos investidores para o interior. Esta é que é a dificuldade, tanto nacionais como estrangeiros também, é bom que se diga. Jorge Pinto, esta dificuldade cambial que hoje se registra está a inibir também os investidores estrangeiros a virem para Angola? Porque, como disse, eles precisam repatriar os lucros para os seus países de origem. Bem, a Apex já recebeu preocupações relacionadas a isso? há uma preocupação dos investidores ligada à questão da importação de matéria-prima, né? Com dificuldades de divisa para a importação de matéria-prima. Mas em termos de repatriamento de capitais, a própria lei do investimento privado salvaguarda esse direito do investidor, né? Então, o investidor tem direito a fazer o repatriamento dos seus lucros e dividendos. Mas se estamos a dizer que o nosso mercado não tem divisas, como é que ele vai fazer este repatriamento? Bem, o Estado tem isso salvaguardado em legislação, né? Então, é função do Estado e até o momento não recebemos nenhuma reclamação, ou até prova o contrário, de que algum investidor não conseguiu fazer o repatriamento de seus lucros e dividendos. Fernando Joana, tem informações diferentes destas que estamos a ouvir? Se conversamos com os empresários, eles reclamam muito da dificuldade, da morosidade. Claro, eles trabalham têm o seu correspondente bancário, né? Tem um banco com quem trabalham, fazem o pedido, mas leva uma eternidade. Quer dizer, leva-se muito tempo para se processar este pedido. E as pessoas também, não singulares, também sofrem por isso, quando têm que fazer uma deslocação posterior. Este é um facto, hoje por hoje é um facto. Por exemplo, um dos critérios, um dos fatores de atração de investimento direto estrangeiro também é a robustez das nossas reservas. Hoje elas estão abaixo de 15 mil milhões. Okay, nossas reservas estão abaixo de 15 mil milhões, mas em 2013 já estivemos em 33 mil milhões. Quer dizer, quanto mais robustas forem as nossas reservas em moedas, reservas internacionais, maior é a possibilidade e serve de cartão de visita para atrair investidores estrangeiros. Porque o investidor sabe, não, eles têm essas reservas, então aí há a possibilidade de não há menos constrangimento para exportar. Mas como é que se cria, então, que se começa a atrair divisas? Hoje por hoje, a principal fonte de divisas é o petróleo e um pouco os diamantes. Nós temos, por isso é que temos aquele exemplo do setor de materiais de construção, no caso do cimento, temos que diversificar nossas exportações, para que diversificar também a fonte de divisas e assim ir alavancando outros setores, outros investidores para outros setores. Este é um processo, mas tem que estar bem articulado. Este é que é necessário. A questão dos mercados, e falávamos aqui da zona de livre comércio da África e da SADC, nesta identificação de possíveis parceiros para investir em Angola, Mário Bernardo, era fundamental olharmos para os países vizinhos ou aqui para o continente africano e não só falarmos da Europa, das Américas e da Ásia, por exemplo? Também, nós temos um mercado... Estava um investimento menos pesado em termos de custos, não é? Não, vamos lá ver uma coisa, né? Portanto, nós temos um mercado, há aqui toda uma necessidade, temos um mercado interno e é uma oportunidade porque, em termos logísticos, custa menor olhar para mercados próximos e a nível da região SADC até, porque nós estamos hoje na liderança, é uma oportunidade que temos, mas os últimos anos temos constantemente adiado, não é? Portanto, está lá as oportunidades. Portanto, há um quadro legal criado e a Angola tem estado a trabalhar fortemente para materializar, mas só que, do ponto de vista prático, um pouco não há sons, não é? Portanto, ainda continuamos com dificuldades de exportar os vários produtos, nós ainda temos um setor produtivo ainda muito aquém daquilo que são realmente as expectativas, por isso é que dissemos, é necessário, é fundamental para nós olharmos internamente primeiro, né? Portanto, nós temos que criar capacidade aqui, portanto, aqui com alavancar do setor privado, estimulando o setor produtivo nas mais variadas vertentes para que possamos, com um mercado interno forte, ir para os outros mercados, né? E temos vários exemplos bons para Angola se iniciar, não é? Portanto, se dissermos que não é possível criar infraestruturas para um país da dimensão do nosso, é verdade, né?
É fundamental olhar para Luanda e olhar para as províncias que temos próximo e criar 2, 3 centros econômicos e concentrarmos lá para depois potenciar os outros centros, não é? Mas temos um elemento crítico também, a expansão do próprio crédito, né? Portanto, nós, se olharmos aqui para a região SADC, nós estamos na posição 6ª, 7ª, não é? Portanto, os bancos ainda não trazem para a economia aquilo que é o seu elemento fundamental, que é o crédito. E temos um setor privado que nos últimos 5, 6 anos tem estado muito, mas a ressentir muito dessa ausência de crédito. Portanto, apesar dos vários programas que levam no sentido de se mudar esse quadro, mas quando nós dissemos, bom, estamos aqui na região austral, vamos aproveitar, o que é que vamos levar lá? Portanto, será que vamos ficar só pela banana ou eventualmente vamos ficar pelo petróleo? Portanto, nós temos que mudar esse paradigma, não é? Tendo em conta a oportunidade que a gente tem. Porque é fundamental olharmos para a matriz país, nós temos que ter uma taxa de crescimento acima daquilo que temos tido até hoje. Temos um desafio não podemos mais adiar a questão da diversificação econômica, porque Angola, nos últimos anos, tem estado muito vulnerável aos choques externos. É possível e é necessário corrigir isso, não é? Portanto, garantir resiliência, ultrapassando os problemas estruturais que a nossa economia ainda enferma, com uma moeda forte e fazermos um mercado interno no sentido de levar, não é, então os nossos produtos para os mercados mais próximos e depois levar para os mercados europeus ou, se entendermos, americanos. Bruno, recentemente, e voltamos aqui uma vez mais a olhar para a questão da diplomacia económica, recentemente o Presidente da República participou da 16ª Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, em Dallas, Estados Unidos da América, e foi convidado a fazer a abertura deste evento e também participou em 2 painéis, não só na qualidade de Presidente de Angola, mas também de Vice-Presidente da mesa da Assembleia da União Africana. Mas, à margem deste evento, a IPEX, uma vez mais, promoveu um evento também que tinha como objetivo atrair ou apresentar aquelas que são as potencialidades de Angola. Que resultados vocês conseguiram obter com este evento? Vocês tiveram uma sala totalmente preenchida e falou-se muito do corredor do Lubito também e do setor da energia e águas. Quais são os resultados que já começam a sentir desta atividade? Bom, em termos de resultados, podemos aqui elencar o interesse dos empresários americanos em investirem no corredor do Lubito, o interesse também de investirem no setor das energias. Temos estado a realizar reuniões de follow-up com estes empresários para então ver formas de materializarmos estes interesses que foram manifestados durante o fórum. É óbvio que isto é um trabalho que a IPEX não faz isolado, então temos estado também a trabalhar com... Alguns destes empresários já apresentou a necessidade de vir para Angola e, na prática, conhecer estes locais, por exemplo? Ainda não, estamos ainda numa fase de apresentar aquilo que é o quadro legal de investimento privado, apresentar os procedimentos do setor e demais informações também que estão a pedir. Jorge, antes dos Estados Unidos, o Presidente esteve também na China e a China é o maior parceiro de Angola. Quais, por esta altura, há mais intenções de investimento chinês a vir para Angola e estamos recordados, creio que na semana passada foram assinados vários acordos. Em termos práticos, o que é que estes acordos vão trazer para o nosso mercado? Bem, começando pela questão da China, é um dos eventos que nós temos estado de facto a receber muitas solicitações e se calhar aqui depois o meu colega Bruno irá dar alguns subsídios, mas nós já recebemos e já reunimos com empresas chinesas, né, que vieram da China especificamente. Fruto desta visita do Presidente da República China, né, e fruto disso, algumas empresas chinesas que já operam no mercado nacional também sentiram-se mais confortáveis em fazer alguns reinvestimentos, né? E algumas das empresas dos acordos assinados foram fruto desta viagem. Mas eu vou passar a palavra ao Bruno. Só vamos falar desses acordos assinados na semana passada, em termos de valores. Sim, é uma empresa de origem chinesa
que vai investir numa fábrica de produtos de alumínio. O projeto será implementado na província do Bengo e, portanto, assinou-se o contrato a semana passada e vamos então agora prestar todo o apoio necessário para que o projeto seja efetivamente implementado de acordo com aquilo que é o cronograma de implementação do projeto. Em termos de empregos, já se pode falar quantos postos de empregos é que estes... Sim, para cidadãos nacionais estão previstos a criação de mais de 500 postos de trabalho. Fernando, está a pedir a palavra? Sim, há um aspecto que... Esse tema, porque nós aceitamos vir para aqui, porque é um tema que nós temos estado a analisar e a escrever sobre isso nos últimos, digamos, 5, 6, 7 anos, ok? Há uma coisa que nós temos, nas nossas análises, temos tentado a dizer, que o Executivo tem estado a perder uma boa oportunidade. Há 2 programas interessantes. O AGOA, que permite a exportação para os Estados Unidos com isenções, e o EBA, Everything But Arms, quer dizer, que permite para exportar para a União Europeia, para o espaço da zona euro, também com isenções. Angola tem sido incapaz de tirar o máximo de proveito disto aqui. Já está a exportar, quando a AGOA já está a exportar? Não, houve uma fanfarra. Uma empresária isso chamamos de fanfarra. Houve um contentor, 2 contentores, foi logo na imprensa, foi tanto barulho. É que disse aqui o Bernardo. O mapa de exportação não tem... É isso. Olhas para a realidade, olhas para o peso das exportações, não aparece lá esse valor. É, porque não tem capacidade residual. De dar sequência ao processo. Não, o que acontece? Isto é uma oportunidade para produtos made in Angola, quer dizer, tanto para os empresários nacionais, mas também devia servir de chamariz para atrairmos investidores estrangeiros. Já deram o exemplo de um país que soube fazer isso muito bem nos anos 60, nos anos 70. Bangladesh. Bangladesh havia um acordo, chama-se Multi-Fiber Agreement, MFA, com os países ricos, incluindo os Estados Unidos, e o Bangladesh podia exportar para os Estados Unidos vestuário com isenções. A Coreia do Sul já não tinha direito, o Japão já não tinha direito. O que o Bangladesh fez? Atraiu investidores do Japão, da Coreia do Sul, para virem para o Bangladesh, produzirem no Bangladesh e exportarem a partir do Bangladesh, tirarem vantagem do direito que o Bangladesh tinha. É o que a Angola precisa fazer. Não sei se através da IPEX ou outras entidades, tem que se fazer isso, mas publicitar convenientemente. Claro, tem regras para se exportar, ok? Tem que ter uma certa percentagem de conteúdo local. Uma coisa que o Bangladesh fez, por exemplo, o Bangladesh não produz algodão em quantidade suficiente. Você sabe o que é que faz? Os últimos dados, 2022, 2023, importou quase 10 mil milhões de algodão dos Estados Unidos, exportou vestuário no valor de 57 mil milhões. Está a ver? Saldo positivo para o Bangladesh. Quer dizer, até não precisou estar a produzir tanto algodão. A Angola faz isso melhor. A Angola pode e já tem experiência de produzir algodão no passado. Tem sabemos onde é que podemos produzir, em que zonas podemos produzir o algodão. Então podemos fazer isso melhor. Mas é preciso fazermos já, porque a janela está-se a fechar. O AGOA vai terminar agora em 2025, mas está-se a fazer alguns corredores, digamos assim, a nível dos Estados Unidos, para ver se prorroga, se prolonga esse programa até 2041. Se isso acontecer, eu diria, eu agora ou nunca para Angola, ok? Temos que tirar o máximo de proveito, porque outros países como a Etiópia, estamos a visitar, a Ruanda, também visitamos, fizemos trabalho de campo lá, estão a tirar o máximo de proveito. Esses países que acaba de citar podem servir de exemplo para Angola nesse processo de atração? Não são os países, mas nossos estudos são públicos, ok? Nós fizemos a apresentação dos estudos em 2019. Não foram ouvidos? Convidamos, tiveram lá várias entidades, mas depois dissemos da teoria para a prática é um longo caminho. Por isso é que eu digo nas minhas análises, nós precisamos aqui de governantes que não apenas falam, tem que falar e fazer acontecer. Está a falar, está a fazer. Isso que nós não temos. Essa é a realidade. Está a pedir a palavra. Sim, era só para contribuir aqui naquilo que o meu colega de painel vai dizer e informar mais uma vez que nós, a IPEX, nos demos conta destas facilidades e nós temos estado a trabalhar já há coisa de 2 anos de forma árdua com a USAID, que é a entidade americana que representa o AGOA em Angola, para que possamos promover as exportações no âmbito do AGOA. Lembrar que nós elegemos um pequeno programa de promoção das exportações juntos
do AGOA. E esse programa passa por uma estratégia de formação, né? Instruir os nossos empresários de como exportar por via do AGOA, como produzir para exportar do via da AGOA. E nós temos estado a desenvolver este processo todo junto dos empresários de médio, pequeno e grande porte, né? A título de exemplo, o ano passado nós começamos um roteiro de formação e apresentação do AGOA a nível do país. Fizemos aqui em Luanda, fizemos em Benguela, fizemos no Kwanza Sul e este ano continuamos a fazer nas demais províncias. Então, existe uma dinâmica já a ser empreendida para, de facto, aproveitarmos de melhor forma o AGOA. Mas sim, já temos empresas angolanas que aproveitam muito bem o AGOA. Falou-se da empresa Foodcare, que aquilo foi só um lançamento, mas a empresa continua a exportar para os Estados Unidos. Quais são os números que a Apex tem deste trabalho da Foodcare que está a exportar para os Estados Unidos? Pronto, os dados específicos da exportação da Foodcare eu não tenho aqui comigo, mas para além da Foodcare, a empresa Sicopau, do Namibe, que está no setor pesqueiro, também aproveita muito bem a questão do AGOA, e outras empresas com capacidade de exportação também já estão a trabalhar com a Apex no sentido então de ver materializado esse aproveitamento. Isto deve acontecer dentro de quanto tempo? Ainda este ano? Sim, acredito eu que sim, porque... Que produtos devem ser exportados agora? Repare que nós há bem pouco tempo recebemos uma solicitação de uma empresa do setor de têxtil, né? Quer exportar têxtil para os Estados Unidos no âmbito do AGOA, justamente porque esteve conosco numa feira nos Estados Unidos e recebeu solicitações para fazer equipamentos de desporto, né? Uma vez que apresentou uma malha com uma qualidade aceitável, então recebeu esta. E eu devo concordar que mais ou menos daqui a 2 meses ela tem o processo de exportação concluído para exportar para os Estados Unidos no âmbito do AGOA. Senhores, nós infelizmente estamos a chegar ao fim do nosso programa de hoje. Vamos às conclusões, começando aqui pelo Bruno, em termos de expectativas e projetos para este ano, o que é que a Apex pretende alcançar com este desafio de convidar empresários e investidores para o mercado angolano? Nós vamos continuar a desenvolver o nosso trabalho, que é de identificar investidores que estão dentro daquilo que é o perfil de empresas ou empresários que pretendemos atrair para o nosso país. Temos os setores já identificados. Falo aqui do setor têxtil, o setor da segurança alimentar. Temos aqui também os produtos de amplo consumo. Então, estes são setores, alguns dos setores identificados para então continuarmos a atrair investimento direto estrangeiro para o nosso país. Não só trabalhamos com empresários estrangeiros, mas também com os nacionais que já estão aqui a investir, de formas a apresentarmos outras oportunidades de investimento, ou seja, usar os capitais que já têm aqui investido para então realizarem um reinvestimento num outro setor, né, que possa também ser de interesse para o investidor. Mário Bernardo, vamos também à sua conclusão? Bem, nunca fizemos tanta diplomacia econômica, portanto, em 6 anos fizemos mais diplomacia econômica do que nos últimos 38, 40 anos, mais ou menos. Os resultados, portanto, o investimento direto estrangeiro é sempre numa matriz de longo prazo, mas precisamos efetivamente organizar melhor a casa, né? Portanto, nós temos aqui ainda problemas estruturantes que minam o nosso ambiente de negócio. Isso precisa ser ultrapassado, precisa ser debelado
depois de organizar a casa, então estaremos em condições de trazer para aqui a Microsoft, a Google, a Apple, porque eles efetivamente só vêm se tivermos aqui, portanto, um capital humano qualificado, tivemos uma política fiscal bastante atrativa, tivemos estabilidade a nível do mercado cambial, tivemos uma moeda forte, porque nós efetivamente temos condições de ter e chegar a este nível. Agora, precisamos de ação, precisamos não só a PIEX nas perspectivas de intenções, mas mais ação, né? Portanto, nós temos uma população relativamente jovem, temos uma taxa de crescimento bastante alta, temos uma taxa de pobreza que precisa ser revertida a médio e longo prazo, e penso que podemos fazer todos os países e podemos efetivamente trazer investimento direto estrangeiro para alavancar a economia, criando um efeito multiplicador para que efetivamente tenhamos um consumo mais elevado e uma prosperidade melhor para as famílias. Isso é possível ser feito com todos, uma maior harmonia do próprio Executivo. Jorge Pinto, vamos também à sua conclusão e quiçá apresentar-nos aqui expectativas em termos de números. Muito bem. O meu colega já fez uma perspectiva no que diz respeito àquilo que é a captação de investimento. Em termos das exportações, nós continuamos ou queremos continuar a fazer a proximidade dos empresários, dos principais produtores, né? E com eles conseguirmos identificar então quais são os principais constrangimentos do setor e poder assistir em termos de soluções. Também queremos continuar a dar formações aos nossos empresários de forma a capacitá-los para que possam ter uma maior representatividade no mercado internacional. Também queremos continuar a promover Angola, a promover a produção nacional, promover as oportunidades de investimento em feiras, fóruns e todas as outras formas de divulgação do país e da produção nacional. Fernandes Wanda, o que fazer para alterar o cenário atual e na próxima vez que cá estivermos, por exemplo, a falar sobre este assunto, termos números mais animadores? Eu digo sempre nas minhas análises, o que este país precisa é de governantes que percebam duas coisas, que sem produção não há crescimento econômico. Produção, crescimento econômico. Okay? E para isto acontecer, precisamos de infraestruturas, precisamos de uma maior estabilidade do próprio Kwanza e tirar proveito de programas como a GOA e como este EBA, que acabamos de mencionar aqui. Muito obrigado. Nós... capitão. Sim? Eu peço desculpa. Lembrou-se de alguma coisa? Pois, nós... A grande oportunidade da Angola agora, por conta do contexto geopolítico, não é? Portanto, a grande janela para nós, país, fazer acontecer é agora. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Não é? Ficaram aqui as recomendações. A você que nos acompanhou, nós também queremos agradecer pela sua audiência. Mário Bernardo, economista, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Bruno Batista, da IPEX, muito obrigado. Também Jorge Pinto, igualmente da IPEX, obrigado. E Fernandes Wanda, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Nós hoje estivemos a olhar para a atração de investimento privado estrangeiro para Angola. Na próxima segunda-feira voltaremos para mais um debate aqui na TV Girassol. Tenha uma noite tranquila e até uma próxima oportunidade. Boa noite.